Senhor, igreja, orando aqui por o nosso pastor, lá da Tabuba, Mauro, pastor Mauro, né? Deus, esse é um homem abençoado de Deus, em nome de Jesus. Querido Deus, maravilhoso Pai, Deus da eternidade, obrigado, Senhor, por mais essa rica oportunidade, Senhor, de estar aqui, meu Pai, na responsabilidade, Senhor, de orar pelos dízimos, oferta, e pelo Teu Filho, meu Pai, a qual vai trazer, Senhor, a mensagem, meu Pai, o alimento, Senhor, das Tuas ovelhas. Então, querido Deus, maravilhoso Pai, peço ao Senhor que o Senhor abençoe, meu Pai, todos aqueles, Senhor, que depositaram, Senhor, seus dízimos, suas ofertas, que o Senhor venha abrir, Senhor, as janelas do céu, as portas, para cada um deles, Pai querido. E peço também aqui, Pai, ao Teu Filho, na responsabilidade, Senhor, de hoje à noite, no culto, Pai, de Santa Ceia, para trazer, Senhor, a Tua palavra, para a Tua igreja, Senhor, que é a Tua palavra, meu Pai, a qual o Senhor, Espírito Santo, vai trazer, que a Tua igreja venha receber, meu Pai, venha receber, Senhor, e venha se fortalecer, meu Pai, porque hoje é um culto especial, Jesus. Hoje é um culto, meu Pai, memorando Tua morte ali na cruz, Pai. Então, Espírito Santo, abençoa Teu Filho, Pai, que ele venha falar não o que ele quer, Pai, mas o que o Senhor quer, meu Pai, que ele fale. Então, Espírito Santo, aqui eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, né? Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, com meus irmãos, né? É sempre honroso para a gente estar aqui, né? Trazendo a palavra do Senhor. Eu não sei quem foi que me... foi a esposa do Hermeson. Ela disse que ela chegou com a gente conversando e compartilhando. Ela disse assim: irmãos, eu preguei, né? Eu levei uma palavra, né? Mas eu não pensei que fosse tão difícil eu pregar em cima do altar. Foi uma live, né, Jonilson? Não tinha ninguém aqui, só do outro lado da tela. Mas ela disse que sentiu algo tremendo no altar, né? Porque o altar é assim mesmo, é sempre uma responsabilidade. Você pensa o quê? De estar aqui nesse momento, a gente não tem um nervoso de vez em quando. Eu gosto de ter nervoso quando eu estou no altar. Eu gosto de sentir responsabilidade de estar no altar. Eu sempre tive isso comigo, porque eu percebo o seguinte: se você chega para pregar de cabeça erguida, nem sempre é bom. É bom você chegar, se humilhar um pouquinho na presença do Senhor Jesus, né? Porque é melhor você subir no altar de cabeça baixa e sair do altar de cabeça erguida. É melhor do que você chegar no altar de cara para cima e descer de cara para baixo. Deus quer que nós sejamos assim, sempre nos humilhando na presença dEle. Amém, irmãos? Eu costumo dizer sempre algo, né, acerca do que significa Jesus para a nossa vida. Hoje é um culto de Santa Ceia, né? E Jesus, ele é tão importante para mim, para você, para todos nós. Mas às vezes a gente faz uma confusão tão grande quando acha que Jesus é o Senhor de todas as coisas, que é o Senhor que faz milagre, que é o Senhor que ressuscita mortos, que é o Senhor que é responsável por todas as nossas atitudes, né, na terra em relação ao bem-estar social ou qualquer outra coisa. Mas eu costumo dizer que o Senhor pode ser o Senhor de todas essas coisas, mas além disso Ele é o Senhor dos senhores. Amém, irmãos? O nosso Senhor, Senhor dos senhores. Somente Ele precisa ser adorado. Toda a honra e toda a glória tem que ser dada a Ele. E hoje eu quero compartilhar algo com você acerca que eu estou tentando compartilhar desde o ano 2000, desde quando se iniciou-se uma nova década, né? A gente sabe, quando se inicia uma nova década, muitas perspectivas para um estado, para um município, para uma nação, para uma família, para uma empresa, né? A gente começa então a projetar algo nessa década que vai se iniciar.
E eu confesso para vocês, quando o ano 2000 começa, então eu comecei então a me projetar algo, fazer uma coisa, fazer outra. Eu sonhei tanta coisa para os nossos projetos, mas tudo não aconteceu. Aconteceu de outra forma. E aí eu comecei a entender que o planejar pode ser nosso, pode ser seu, pode ser do homem, mas o executar é de Deus, amém? Então tudo isso vem acontecendo e eu ainda não acordei ainda para essa década que nós estamos vivendo, sabe? Porque ela começou de uma forma tão difícil, irmão, que não deu nem tempo de comemorar, sabe? É como se o Brasil estivesse jogando com a Alemanha e de repente ele furasse um gol a poucos minutos de terminar o segundo tempo e a Alemanha fosse lá e virasse a partida, sabe? Tipo assim, né? O Brasil fura um gol, mas de repente a Alemanha fura outro gol e acaba com o Brasil. Talvez eu não tive tempo de sonhar ainda para essa década. Mas tudo que eu queria, irmãos, eu vou ser sincero. Eu estou com 55 anos de idade. Daqui a 10 anos eu vou estar com 65 anos. Se Deus quiser, já estou aposentado. Mas tem pessoas aqui entre nós que terão talvez 80 anos, que terão 40, 50. Tem jovens aqui que têm 12 anos, terão 22 anos. Então eu preciso pensar numa nova geração que nós estamos criando, de adoradores. Você está me entendendo o que eu estou dizendo? A importância, sabe, de uma década que está se iniciando e ainda não se iniciou direito. Acredito eu que Deus queria falar algo conosco, desde o princípio da rodada de década. Deus queria falar algo conosco, mas a gente estava tão preocupado com nossos afazeres, tão preocupado, irmão, com nossos interesses pessoais, que a gente não teve nem tempo de pensar para Deus. Nós pensamos em igreja, nós pensamos em várias ações que a igreja faz, mas a gente não pensou em Deus. A gente não pensou no processo que o Senhor tem para cada um de nós. Quando nós falamos de igreja, falamos a igreja do Senhor Jesus. A gente criou vários modelos, a gente criou várias fórmulas de como pregar o evangelho, e o Senhor resume isso tudo em amor. Foi o que nós esquecemos de fazer, de amarmos uns aos outros, sabe, voltarmos ao primeiro amor. É tudo isso que Deus quer, que a gente volte ao primeiro amor, irmãos. Volte ao primeiro amor, simples demais. E sabe, então Deus percebeu que estava faltando alguma coisa, e de repente para o planeta, e tudo que estava projetado para o mundo também parou. Sabe por quê? Porque você, porque eu, porque nós não estávamos preparados ainda. Acredito eu que a maior preocupação do Senhor foi exatamente com a igreja dele. Não sei se foi com os ímpios, mas acredito eu que a maior preocupação do Senhor Jesus foi com a igreja dele, para que houvesse um conserto. De 1980 até 2020, acredito eu que se passaram 40 anos, ou seja, 4 décadas, e muitas coisas aconteceram nessa década, coisas que aconteceram que nem vocês mesmos lembram. Eu quero que o Jonilson passe umas fotos aí, só para quebrar o gelo, sabe, para a gente relembrar algumas coisas. Poxa, como eu fui tão feliz em receber esse computador, irmãos. Eu fiquei tão feliz, Robinho, em receber. Quem me contemplou esse computador, porque eu trabalho com design, eu não tinha dinheiro para comprar um computador, era uma super máquina. Aí uma moça lá do Rio de Janeiro, a Vânia Melo, né, me deu o meu primeiro computador. Eu fiquei tão feliz, eu chorava. Hoje o meu computador é de ponta, né, já tem uma máquina melhor. Quem não lembra desse negocinho que eu nem sei o nome, né? Alckmin. A gente vai fazer uma viagem aqui, viu, gente? Santa Ceia é isso, né? É comunhão. E a gente vai fazer uma viagem, sabe, naquilo que a gente deixou de fazer, naquilo que a gente fez e hoje a gente não consegue mais fazer. Passa a próxima foto, para a gente começar a pregar. O velho Atari, né? Você me acredita que eu comprei um bichinho virtual desse para os meus filhos, no camelô, sabe? Porque eu intertia eles com esse bichinho, eu dava esse chaveirinho, eles ficavam o dia todo, viu, irmã Ju? Tu lembra disso? Do bichinho? Quem teve um bichinho virtual aqui? Amém, né? Bichinho meu Atari, né? Passa a próxima foto aí, irmãos. Olha só, aqui é uma coisa mais nova. Celular, né?
Eu lembro que eu tive esse azulzinho aí, E era top, rapaz. Eu lembro quando eu cheguei aqui em Manaus, um camarada disse assim: olha, eu te dou um terreno lá em Paracuru, se tu tiver um videocassete, né? A importância do videocassete, hoje já era, né? Olha só como as coisas vão passando para trás. Passa a próxima foto. Bacana, né? Aí. Pastor, os homens que chute, pastor. Os homens que chute, né? Um conga, né? Olha, irmão, pense num tênis bom, né? Ó, o tênis do Robinho agora é de ponta, é o Nike aí, ó. É não, Lávio? Muito bom esses tênis. Então isso aí tudo fez história, irmãos. Quantos meninos não bateram bola com esse velho que chute, né? E se tornaram aí o grande jogador de seleção brasileira. Passa a próxima foto aí. É só pra gente relembrar. O crush, né? Crush era bom, né, irmão? Eu lembro que eu tomava o crush, irmão. Eu tomava o crush e a minha língua ficava toda amarela. E o camarada dizia: rapaz, esse que é o refrigerante, né? Melhor do que Fanta laranja. Passa. O binóculo, irmão, né? Canidé, né? Os binóculos, né, irmão? O tempo dos binóculos. Olha só o que nós estamos falando em décadas, né? Nós estamos falando em décadas. Eu ainda não tive tempo de pensar, nem de projetar a minha. A próxima foto. A robótica hoje é o tempo, né, que a gente está vivendo. Esse é um tempo mais moderno, né? É um tempo onde o homem está sendo substituído pelas máquinas. É por isso que o nosso coração, irmão, às vezes endurece. Sabia disso? Porque a gente está perdendo relacionamento. Porque a gente está perdendo de conviver com o outro através de comunhão, né? A robótica, infelizmente, está tomando espaço e vai tomar cada vez mais. Passa mais foto aí. O Pajeú, era para ser antes. A gente pulou, né, lá para o futuro e voltamos para a moça do Pajeú, né? O que é isso? É leite, é? É leite, é óleo, é? É óleo. Não é do meu tempo, não. Passa a próxima. Passa aí, meu. Biotônico Fontoura, meu irmão. Irmão, no centro terapêutico, muitos sabem, né, que eu trabalho com o trabalho da dependência química. E no centro terapêutico o pessoal gostava de tomar isso aí, porque isso aí tem gosto de cachaça, né? Então, o pessoal tomava esse negócio porque se embriagava. Mas muita gente bebeu. Hoje, né? Hoje isso aí é o futuro, irmão. Você vai ser surpreendido. Eu acho que eu até falei isso aqui em algumas vezes, mas eu estou relembrando, porque é muito legal relembrar, né? Você vai ser surpreendido quando você ligar para pedir uma pizza e de repente bate na tua porta um drone, né, irmão? Essa é a tecnologia de hoje, né? Essa é a tecnologia de hoje. Você vai ligar para Pague Menos, a Pague Menos não vai mais mandar um motoqueiro. Nardinho, se cuide, né? Ore ao Senhor, né? Que muitas profissões aí de motoqueiro vão ser substituídas pelos drones, né? Então, irmão, esse é um passeio de uma década. Mas como nós iniciamos uma década de 2000 para cá, cheia de problemas, interrompida pelo Covid, né? A gente nem percebe isso, né? Não percebe, irmãos. Então, o que eu quero dizer com isso aqui? Que Deus nos parou, irmão. Nos parou. Exatamente por conta de 2 pontos que eu encontro aqui para chamar a atenção da igreja. Hoje é noite de Santa Ceia, né? Nós estamos aqui para celebrar, né, esse momento que não pode nunca deixar de ser comemorado dentro da igreja, que é a Santa Ceia. Então, vejo aqui que Deus, ele vê um ponto que precisava ser revisto por cada um de nós. É exatamente um ponto que até hoje eu tenho batido. Essa semana a gente ministrou sobre esse tema aqui 4 vezes, em lares, em grupos, né? Sobre 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 5. Livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Nessa carta, né, escrita aqui por Paulo, ele fala exatamente sobre a extrema corrupção
dos últimos tempos? Tem gente que não gosta que eu pregue sobre isso, mas eu gosto de pregar. Eu acho que a igreja, para crescer, ela precisa ser exortada, né? Se a igreja não aceitar a exortação, ela não serve para crescer. Então, irmão, o texto fala que nos últimos tempos, né? Serão tempos de extrema corrupção. Esse texto foi escrito aqui, né, há 2000 anos atrás, digamos assim. Mas nós estamos vivendo um tempo que continua ainda tendo esse tipo de problema com corrupção. Quando a gente fala em corrupção, nos liga muito o quê? A política, não é verdade? Na política, mas não é só a política. Corrupção é você corromper algo que está dando certo, ou seja, você dá um jeitinho para fazer aquilo que você quer. Então, quando se trata de corrupção, irmão, ela também não só vai falar do seu país, do seu estado, ela não vai falar somente da sua casa, mas também vai falar da sua igreja. E o texto ele é muito forte quando ele diz, irmãos, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, precuçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, inconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleitos do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando eficácia, né? Mas negando a eficácia dela. E o texto na minha Bíblia diz: deste afasta-te. Amém, irmãos? Nós temos que perdoar, né? Nós temos que estender a mão para os necessitados. Mas eu não sou obrigado a andar do lado de quem quer me engarfar. Ninguém é obrigado, né? Até porque eu não mudo ninguém. Ninguém muda ninguém, irmãos. Não adianta eu dizer para você que você vai mudar, que você vai ser isso e aquilo, que o seu comportamento agora é assim, assado. Não! A palavra de Deus, como disse uma irmã ainda há pouco na igreja de manhã, fechada é só um livro, mas quando ela é aberta é poder de Deus, né? Então, essa palavra muda quando você quiser mudar. Então eu não sou obrigado a andar de mão dadas com meus inimigos, somente para dizer que eu sou bonzinho, quando a própria Bíblia diz que nos últimos tempos sobrevirão tempos trabalhosos. Nós viveremos nos relacionando com pessoas difíceis de se dar. Essa é a verdade. Mas o Senhor nos chama a atenção acerca de um relacionamento, irmãos. Mas também nos chama a atenção com quem nós iremos andar. O dito popular diz: me diga com quem tu andas, e eu direi quem tu és. Se tem uma coisa que funciona muito bem, é dito popular, nunca erra. Você está me entendendo, irmãos? Então, quando a palavra diz amante de si mesmo, são pessoas que estão deixando de lado o amor pelo próximo, estão deixando de lado o amor para Deus, e está amando só ela. Só ela interessa, só ela é mais importante, só ela é a melhor. Então ela é amante de si, sabe? Ela é amante de si mesmo. Existem pessoas nesse texto que ele está falando avarenta, em outras palavras, miseráveis, que só pensam nela. Eu até digo, irmãos, né? No nosso país, o rico está ficando mais rico e o pobre está ficando mais pobre. Por conta de quê? Por conta das avarezas. Existem homens soberbos, precuçosos. Os precuçosos que a Bíblia fala aqui, irmão, aquele que se julga ser melhor do que os outros. Tem gente que é assim, né? Só ele é melhor, só ele sabe das coisas, só ele é a cereja do bolo, né? Está falando para a irmã Jô, né? Não tem esse trabalho que a gente faz? A gente trabalha muito com o trabalho de comunhão, de comunidade. Então a gente faz
né? Junta pessoas, um dá um bolo, um dá um refrigerante, né? Então, para acontecer um evento desse, tem toda uma ferramentalha, mas aí chega a cereja do bolo, né? E começa, olha para um lado, ô irmão, paz do Senhor, e tudo, e vai pegando na mão de todo, e ele não fez nada, irmão. É a cereja do bolo, né? Mas ele brilhou no final. Você está entendendo? Então são pessoas assim, precursosas, que se julgam ser melhor do que as outras, pessoas soberbas, arrogantes, né? Blasfemos. Existe dentro do nosso meio pessoas que estão blasfemando contra a palavra de Deus, irmãos. Não respeito a religião do outro, eu respeito todas as religiões. Para mim tanto faz, irmãos. O que eu prego é a verdade. Mas eu não posso respeitar a religião do meu irmão. Ah, irmão, eu sou da religião A, da religião B. Glória a Deus, colega. Muito bem. Os meus filhos fazem parte de uma comunidade chamada Comunidade Quero Viver. É uma igreja, tem 10 anos. É uma igreja que está crescendo para a glória de Deus. É uma igreja de muitos jovens. Eles têm um jeitinho deles lá de trabalhar, mas estão caminhando com Jesus, sabe? Eu não gosto que ninguém fale de igreja. Eu não gosto. Para mim toda a igreja é importante. Já repeti algumas vezes, vou continuar repetindo dentro da igreja, que a pior igreja é melhor do que qualquer ambiente de prostituição, irmão. Então toda a igreja para mim é importante. Mas eu vigio, porque muitos estão utilizando a igreja, irmão, para ser transformada num circo, né? Aqueles que blasfemam contra a igreja, irmão, são aqueles que transformam a igreja em circo, que transformam a igreja em show. Eu vou para aquela igreja porque tem algo que está acontecendo ali de milagre. E não se equivoque, irmão, porque o diabo também faz milagre. O diabo também tem feito pessoas se levantar de uma cadeira de roda, ser curadas. O diabo também tem adivinhado. Mas mudança de comportamento e salvação só quem dá é Jesus, amém, irmãos? Então tem gente brincando com a igreja, irmão, sendo blasfemo. Esses são os tempos trabalhosos. Esses são os tempos de extrema corrupção. Pessoa desobediente, né? Pessoas desobedientes a pais e a mães. Jovens, vocês que são jovens, os poucos jovens, né, que estão aqui agora presentes, irmãos, sejam obedientes com seus pais, porque é a obediência que vai prolongar os seus dias, amém? Você sabia disso? É a obediência que vai prolongar os seus dias. Um bom filho, irmão, ele vive mais. Ele vive mais em todas as áreas. Ele vive mais porque ele é um filho bom. A minha esposa é uma boa mãe, né? Ela cuida muito bem da mãe dela. A mãe dela já está aí virando os 100 anos, né? Misericórdia, irmão. E ela vai junto, viu, irmão? Ela vai junto, e eu louvo a Deus por isso, porque ela vai cuidar de mim nas próximas gerações, não é não? Nas próximas gerações ela vai cuidar de mim, né? Porque ela vai viver muito em nome de Jesus, porque ela é uma boa filha. Então, o bom filho é palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus não fala que um bom filho, Deus prolonga os dias. Então, irmãos, hoje infelizmente os filhos não estão enterrando seus pais, mas os pais estão enterrando seus filhos, por conta da ingratidão de muitos jovens que têm desobedecido os bons conselhos que os idosos, que os mais velhos têm dado. Então, além dos filhos ingratos, irmão, tem os soberbos, tem os ingratos, tem os profanos, tem o irreconciliável, aquelas pessoas que não perdoam, não voltam atrás das suas ideias. Eles não conseguem ser pessoas que tenham um diálogo. Pessoas caluniadoras, sai falando em outras palavras. Tem aí caluniadores, tem aí caluniadores, em outras palavras, fofoqueiro. Não é não, irmão? Fofoca, irmão. Língua grande, está entendendo? Eu quero viver nessas próximas décadas, irmão, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, juntamente com vocês, com a igreja nova, né? Com pessoas novas, com uma visão nova. 10 anos você faz muita coisa, viu, irmãos? 10 anos é muita coisa. Nós já perdemos 2 anos por conta da pandemia, mas Deus está trabalhando. Sabe, irmãos, quando o Senhor fala que esse público de extrema corrupção
que tenta fraudar a igreja, principalmente espalhando a maldade, porque quando você abre a boca para falar de alguém, irmão, com certeza 10, 20, 30 pessoas vai falar, vai saber do que você está falando. E quando você usa essa ferramenta chamada celular, WhatsApp, redes sociais, a fofoca ainda vai mais longe. Então, irmão, é calar a boca mesmo, porque depois que o mal é espalhado, é muito difícil de consertar, né, irmãos? É difícil, irmão. Então vamos ficar calados. Não vamos fazer parte desse público de extrema corrupção. Deus não quer que a gente corrompa a igreja com tais coisas. Caluniadoras, incontinentes, né? Cruéis. Você sabia que dentro da igreja tem pessoas cruéis? Quando eu falo igreja, gente, eu estou falando num corpo geral da igreja. Pessoas cruéis, orgulhosas. Você sabia que orgulho é um sentimento do diabo, né? Foi o orgulho, né, que tirou Satanás do jardim, né? Que ele foi expulso porque ele era orgulhoso. Ele queria ser maior do que Deus, gente. Então esse sentimento a gente tem que tirar do nosso meio. Aqui não tem melhor ninguém. Ninguém aqui é melhor do que o outro, não. Quando o Senhor fala de adorador, Ele não fala de pastor. Quando Ele fala de adorador, Ele não fala de levita. Quando Ele fala de adorador, Ele não fala de mestre, professor. Não, Ele não fala nada disso. Então foi esse o ponto que me chama a atenção. Esse ponto que nós precisamos rever, né, irmãos? Amém? Eu não quero estar do lado dessas pessoas. Alguém quer estar? Sério mesmo? Não, vamos lutar, irmão. Ele precisa estar do lado de quem vai mudar. Você não muda ninguém, irmão. A psicologia fala isso, a psicanálise fala isso, a ciência fala isso, né? E a ciência também é coisa de Deus. Ninguém muda ninguém. O que muda é a palavra com seus conceitos, com seus mandamentos, não é verdade? Então eu não quero estar do lado dessas pessoas, sim ou não? Eu não quero estar, irmãos. Eu vivo dentro do centro terapêutico, eu trabalho dentro do centro terapêutico, então eu estou do lado dessas pessoas todo dia, mas eu não estou andando com elas, não. E falo com elas em qualquer lugar, e defendo elas às vezes, quando é preciso defender, mas eu não compartilho com ela, porque a palavra do Senhor diz que vem ao escândalo, mas ai por quem vem o escândalo, né? Amém, irmãos? É bem fácil de entender a palavra de Deus. Então esse é um ponto, irmãos, que nós vimos, que chamou a atenção de Deus, foi exatamente sobre a extrema corrupção dos últimos tempos. É forte, né, não? É muito bom pregar rosa, mas eu gosto mais de pregar espinho, irmão. Eu gosto de pregar espinho, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o segundo ponto, no meu ponto de vista, em particular, irmãos, que eu vi que Deus percebeu, foi a nossa imaturidade, né? A nossa imaturidade, irmãos. Somos imaturos, irmão, muitas vezes porque tomamos decisões tão apressadas. Somos imaturos porque brigamos por besteira. Sabe, Deus percebe isso de uma forma porque Ele é Pai. E o pai percebe o erro dos filhos com facilidade. Você pode enganar todo mundo, você pode enganar até por um tempo, mas é muito difícil permanecer enganando um filho ou uma mãe. É não, Darlene? A mãe percebe, não é não, irmãzinha? Vocês que são mamãe, vocês percebem se o filho está fazendo alguma coisa de errado. Então Deus nos chama a atenção aqui também, nesse segundo ponto, que no meu ponto de vista, Deus está chamando a atenção para a maturidade. E o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 11, ainda o apóstolo Paulo falando para a igreja de Éfeso. Ele diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Ou seja, Deus aqui o estabeleceu, designou em algumas áreas para nós trabalharmos. Aqui só não trabalha quem não quer. Amém, irmãos? Porque o Senhor chamou vários aqui. Poxa, eu chamei homens para ser apóstolo. Apóstolos, irmão. Essa palavra é tão bonita, apóstolo, bispo, né? Mas apóstolo só constrói igreja, irmãos, né? Ele constrói igreja.
Ele gosta de construir igreja. É um dom que Deus deu para uns, para mim nem tanto. Talvez não seja a minha área, mas apóstolo é aquele que faz igreja, que constrói igreja, porque ele vê isso ir como uma possibilidade de pessoas se congregarem naquela igreja, porque a igreja, além de ser a representação de Jesus, irmãos, é um lugar também de conhecimento. A igreja não predestina você à salvação, mas predestina você a um conhecimento junto ao Senhor Jesus. Amém? Você está me entendendo? Porque sem igreja não dá, a gente precisa congregar, a gente precisa comer pratinho, né? A gente precisa ganhar chocolate, a gente precisa ganhar cachorro quente, viu, irmão? A gente precisa ganhar um enxoval, né, do casamento, né, irmã? A irmã que vai casar, tá ligada, irmã? Amém? Ela vai ganhar enxoval, ela vai ganhar casamento, porque a igreja vai proporcionar, sim ou não? Você está entendendo? Então a igreja tem esse propósito, irmão, de fazer isso conosco, de nos dar, de nos fazer, né, irmãos como família. Esse é o corpo. Então outros são destinados para profeta. Mas pastor, o que é profeta mesmo, hein? Olha a confusão que faz, né? Nesses últimos dias, muitos acham que profeta é aquele que sai profetizando, irmão, que dizendo o que você quer ouvir, né? Com todo respeito, como eu falo, eu respeito todas as igrejas, mas o meu profeta, né? A minha profecia está toda aqui dentro. Tudo que eu preciso está aqui dentro da palavra de Deus, irmãos. Eu bato no meu peito e digo: eu sou profeta de Deus, porque eu profetizo o que está escrito. Você está entendendo? Eu profetizo o que está escrito. Então eu sou profeta, você é profeta, todos vocês que estão aqui são profetas de Deus. Amém, igreja? Amém? Você é um profeta de Deus. Não se intimide não, irmão, porque profeta não é aquele que vai até você e aponta o dedo e Deus está te dizendo isso. Não é pela emoção. Não é através das emoções que nós iremos ter um encontro com o Senhor Jesus, mas através do conhecimento. A palavra do Senhor diz que todo princípio, né? O temor é o princípio de todo conhecimento. Você pode ser o que for, irmão. Você pode ser o profeta A, o profeta B. Você pode ser doutor em teologia, você pode ter a formação que você tiver. Mas se você não tiver temor, porque o temor é o princípio, amém? Quem tem temor de Deus aqui, amém? Sério mesmo, quem tem temor de Deus aqui? Eu tenho temor de Deus, por isso que eu falei ainda agora, quando eu cheguei aqui, irmão me dá uns arrepios, e olha que de vez em quando eu venho para cá de 15 dias, eu estou convivendo com vocês, eu estou até aprendendo a amar mais vocês, porque eu não conhecia todos vocês, né? Quem quiser nos convidar para almoçar em casa, viu? Tomar um café, né? Quero agradecer aqui, né, a hospedagem aqui do irmão Hermes, que nos convidou. Pastor, venha para cá, você pode vir aqui mais cedo, tá certo, nós almoçamos aqui. Eu agradeço a Deus, né? A Darlene, o esposo dela, de vez em quando nos hospeda lá, porque a gente vem de longe, irmão, né? A gente viaja alguns quilômetrozinhos, é longe, daqui a pouco a gente tem que ir, né? E é de noite, tá bom? Então quem quiser se alistar, a irmã está aqui para pegar o nome, viu? Aí ó, você pode vir almoçar aqui. É de Deus ou não é? Relacionamento, irmãos. E o Senhor também chama pessoas para ser evangelista. Olha só o quadro que o Senhor está determinando para nós, gente. Esse é o ano da virada. A virada não aconteceu num culto da virada, não. A virada vai acontecer quando você tomar posse dos seus dons. Amém? Você precisa. Só acontece facinho. É desse jeito, irmãos. Então o Senhor está chamando uns para evangelistas, outros para pastores, né? Pastor não é o que prega, pastor não sou eu não, irmão, pastor é o que cuida, né? Eu também cuido, né? Mas o pastor para mim é o que cuida. Amém, irmão? O pastor é o que cuida, né, irmão? Eu tenho muito amigo pastor, e tenho muito amigo que se diz missionário. Eu falei, sim, tu é missionário de quê? Qual é a tua missão aqui na terra? Né? É missionário, tá certo. E você é pastor, você cuida de quem, irmão?
Pastor já está dizendo, é pastor, ele tem que cuidar, nem que seja de 2 ovelhas. Ele tem que cuidar pelo menos da casa dele para começar o negócio, dar certo. Amém, irmãos? Porque se você não administra a sua casa, como é que você vai administrar a igreja? Jesus. Amém? Então, o Senhor designou alguns para pastores e outros para mestre. Mestre é aquele que ensina. E eu gosto em particular. E se você me perguntar, pastor, tu é formado em alguma coisa? Eu começo umas coisas e não termino. Mas eu tenho um monte de diploma que eu gosto de estudar. Tem um assunto que é bom, missões, não sei para quê. Eu vou fazer esse curso. Eu gosto de estudar, né? A minha área é marketing, né? Eu trabalho com marketing, com propaganda. Eu gosto de fazer desenho, sou igual o Jonilson, né? Nós somos mestres na área de publicidade, viu? Nós gostamos de fazer, né? Mas eu gosto de ensinar também, né? Não é difícil ensinar. Qualquer um de vocês aqui tem o dom de ensinar. Vocês têm essa capacidade, irmãos, de ensinar. Então o Senhor está chamando mestres para essa igreja. Mestres. Jesus era mestre. Jesus era chamado de mestre porque ele ensinava. Ele era o bom pastor, mas ele também era mestre. Amém? Pastor, não sei ensinar a palavra de Deus, mas irmão, você pode ensinar outras coisas também. Para haver comunhão entre os santos, para haver comunhão entre as pessoas, irmão, para ter um bom relacionamento, você precisa ser mestre em alguma atividade. Robinho corta cabelo, mestre no corte de cabelo, né? Se você não sabe cortar cabelo, Robinho vai ser mestre em ensinar alguém para cortar cabelo. Daqui a pouco tem 2, tem 3 cortando cabelo, e vai servir o reino de Deus também nas ações, né? A irmã Zelma, a menina, a moça aqui, a Darlene, gostava muito de comer cuscuz, né? Mas ela não conseguia aprender a fazer cuscuz. A minha esposa, ela sabe fazer um monte de coisa. É onde ela, né? Onde ela domina bem algumas áreas da cozinha, né? Ela não é uma pastora, pregadora, essas coisas todas, não. Mas ela sabe trabalhar nessa área. Então ela disse para Darlene: Darlene, eu vou te ensinar a fazer cuscuz. Não, presta atenção. Você pensa que é fácil ser mestre? É difícil ser mestre. A tarefa não foi fácil. Na primeira vez, ela perdeu 3 saquinhos de cuscuz. Ela foi fazer o cuscuz, mas não molhou o cuscuz. Porque antes de você fazer o cuscuz, você tem que deixar de molho o cuscuz. Sim ou não? Quem faz cuscuz aqui? Ela botou o cuscuz direto, irmão. Aí não deu certo. E ela tentou várias vezes, né? Passou quase um mês, mais de um mês, né? Aí ela ligou desesperada: Zelma, aconteceu alguma coisa. Eu aprendi a fazer cuscuz, meu irmão. Eu aprendi a fazer cuscuz. E o meu marido precisa comer, que ele sai muito cedo. E o cuscuz, ó, é muito bom. E não engorda, irmão. Não tem uns cuscuz aí que não tem glúten. Isso é o que, irmão? Isso aqui é mestre, ó. Mestre é ensinar alguma coisa. Quando a gente fala de igreja, todo mundo coloca logo a Bíblia, que o camarada já tem medo. Meu Deus do céu, né? Mas o evangelho é simples. O evangelho de Jesus é isso aqui, irmãos. É a coisa mais simples do mundo. Não precisa de muita coisa, não precisa de muito enfeite para você pregar o que muitos homens estão pregando nesses últimos tempos, fazendo da igreja um verdadeiro show. E não é isso que Deus quer. E a palavra do Senhor diz em Efésios 4, versículo 12. Eu tenho mais 5 minutos. E com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. A construção de cada degrau, irmão, depende de você. Essa é a preparação, o degrau que nós precisamos construir. Cada um degrau vai depender de cada um de vocês. Sim ou não? Amém? Vamos correr. Efésios 4, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade. Repita comigo a palavra maturidade. Atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amém, irmãos? E o texto prossegue dizendo bem assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas. Que legal, né? Nem jogados para cá e para cá, para lá.
por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. É forte, não é não, irmão? Olha só, você precisa ser maduro, irmão. Parar de estar na casa dos outros, aqui, ali, buscando informação que não tem nada a ver. Se foca no propósito. Gente, se a gente for mexer em certas coisas, a gente vai encontrar tanta coisa, né? Se a gente for mexer, meu irmão, em quarto que tá cheio de lixo, a gente vai encontrar tanta sujeira, vai encontrar até rato, né? Não, irmão, até gabiru. Então o segredo é esse, a gente tem que ter essa visão acerca do Evangelho, temos que ser mais maduro para que a gente não venha para lá e nem para cá. Isso faz com que a gente acabe saindo da presença de Deus, não é não, Jurandir? Quando a gente procura coisas que não é para a gente encontrar, irmãos, quando a gente procura coisas que a gente não é para a gente ver, a gente acaba saindo da presença de Deus. Sair da presença de Deus, irmão, é permitir ser influenciado por terceiros. O que nos faz sair da presença de Deus é a influência de outras pessoas. Ah, não, irmão, é porque o pastor, porque a igreja, porque isso, porque aquela igreja. Não, é influência de terceiros. Você está entendendo? É influência. Se você não está bem, né, dá um tempo para você. Se você não está bem, se a carga está pesada, dá um tempo para você, irmãos. Isso não vai fazer com que você saia da presença de Deus. Isso aqui, esse altar aqui, ó, não é fácil não, irmãos. É difícil. Você está me entendendo, sim ou não? Quem quer entrar nessa década aqui, que já entrou desde o ano 2000 para cá, né? Com o pé direito assim, né? Não é superstição não, mas eu quero entrar com o pé direito, né? Você está entendendo? Amém, irmãos? Vamos ser maduros na presença de Deus. Já estou terminando, viu? Irmão, tudo que Satanás quer é que nós perdamos a cabeça. Tudo que o diabo quer é que a igreja fique sem a cabeça. A cabeça é Jesus. Se a igreja não tiver sobre, né, o direcionamento de Jesus, ela vai ficar uma igreja sem direção. Amém? O que aconteceu com João Batista, né? Alguém encomendou a cabeça dele, porque aquela pessoa que encomendou a cabeça dele, Salomé, não foi? Salomé, né? Que encomendou a cabeça de João Batista. Ela sabia muito bem que João Batista estava incomodando. E se cortar a cabeça, irmão, que é Cristo, a gente fica sem direção. Às vezes a gente nem se percebe, sabia? Mas às vezes a gente fica sem direção, né não? E procura, né? A gente é tão menino que a gente procura a solução em tudo quanto é canto. Bate na porta do vizinho, bate no outro, liga para alguém, né? Vai lá no YouTube, vê se tem alguma informação diferente. Vai atrás de pastor, né? Que está aí nas redes sociais. Enfim, você está atrás de alguém para seguir. Mas o evangelho é simples, siga somente ele, né, irmãos? Vamos ficar de pé? Solta aquele hino, só para que a gente venha adorar o Senhor aqui. Eu queria cantar um hino aqui rapidinho, dá tempo, viu? Pregação aqui para encerrar é bom. Tem uma canção do Kleber Lucas, né, que diz bem assim, ó: Deus cuida de mim, Júnior. Deus cuida de mim. Amém? A gente vai cantar essa canção. Daqui a pouco os pastores, né, vão dar continuidade à Santa Ceia. Aí pode botar o playback com legenda e tudo, né? Eu queria, nesse momento aqui, irmãos, pedir para vocês que através dessa palavra que vocês ouviram hoje, venham crescer em Cristo Jesus. Nós estamos dando início a uma década ainda, e Deus nos chamou a atenção dessa questão. Vocês entenderam o que a gente falou? Amém? Amém, né? Louvado seja Deus.